Olá, meninas! Olá, pessoal, que não são as minhas meninas também, que acompanham os vídeos e tudo mais das minhas aulas, né? Bom, a gente vai começar hoje a nossa segunda aula de. Peraí que deu uma travada aqui. De relações interpessoais e administração de conflitos, né? Hoje a gente vai ver a educação para a convivência, né? Por conta do feriado de amanhã, né, 2 de novembro, a aula vai ser gravada, né? E a partir da próxima semana nossas aulas presenciais retornam. Então, eu estou feliz com vocês lá comigo presencialmente, né? É o meu presente atrasado, né? Porque hoje é meu aniversário, então meu presente atrasado vai ser vocês indo para lá. Bom, vamos então para coisa boa, né? Porque eu tenho coisas boas para falar para vocês, né? Que é educação para a convivência. Hoje o tema da aula vai ser que a gente deve se entender, a gente deve entender os profissionais da escola, que eles precisam estar atentos aos comportamentos e ações dos alunos, né? E com isso a gente tem que conhecer também os conceitos vinculados à prevenção de bullying, né? O bullying, que é o termo correto de falar em inglês, e possibilidades de intervenção, né? Isso, inclusive, eu vou remeter a uma conversa que nós tivemos. Lembra daquela chacina que teve na escola lá em Mogi das Cruzes, que eu falei presencialmente para vocês? E eu remeto de novo aquela mesma história, porque nós, como educadores, temos os alunos lá, e por mais que a gente fique 45 minutos só, no meu caso, eu fico 45 minutos com o meu aluno por um tempo em sala de aula, e eu volto lá só mais uma vez por semana, são sempre 2 vezes por semana, eu tenho que conhecer o meu aluno, eu tenho que ver quem ele é, né? Saber dos seus anseios. Claro que eu não vou saber de tudo, mas o mínimo olhar eu tenho que ter. Então, quando eu vejo que o aluno não participa, é apático, de algum jeito ou de outro, eu vou lá e puxo ele justamente para tentar conhecer e também ver como é que é as relações entre eles, né? E e isso se faz muito importante. Isso inclusive, é uma função nossa como educador, né? Uh, deixa eu só colocar aqui. Bom, então por isso que eu remeto de novo, né? Aqueles alunos lá que cometeram a chacina, né? Um deles, né? Como é que nenhum professor viu, né? Ele no mínimo tinha 12 professores, né? 12 professores por ano. 12 professores. Como é que esses professores não articularam, não conversaram, não falaram sobre o comportamento quieto ou danado de um aluno? É impossível. É impossível não ter falado. É sério, eu acredito até que é um sério caso de descaso. Talvez isso não aconteça tanto com vocês, né, no curso de pedagogia, porque vocês ficam muito mais tempo, vocês ficam 25 aulas por semana com um aluno, né? E 30. Então é meio que difícil você não ter esse olhar, né? Só que de fato acontece, e é perigoso, né? Você simplesmente deixar batido porque o aluno é muito quietinho, ou deixar para lá um aluno que é muito estressado em sala de aula. Não pode fazer isso, não tem como fazer isso. É por isso que quando a pessoa fala assim, gente, mas foi do nada que ele entrou e fez aquilo, gente, do nada. Não, não é do nada. Depois, quando você vai pegando os relatos das outras pessoas, você vai montando um quebra-cabeça psicológico delas. É óbvio que não é um quebra-cabeça que vai dar a imagem perfeita, mas com pequenas pistas, algum profissional especializado vai conseguir, gente, mas como é que vocês não compreenderam que esse aluno precisava de algum tipo de ajuda? E ajuda, às vezes, não é você explicitamente falar que está dando ajuda para criança, né, ou para adolescente, o que seja, ou até mesmo para um adulto. É você simplesmente parar e ouvir, praticar o que chamamos de escuta ativa, né? Então, por isso eu quis começar hoje essa aula falando justamente isso, remetendo a exatamente essa noção que eu comentei com vocês lá uns 2 anos atrás, falando, gente, como é que ninguém reparou? 12 professores por ano não repararam no comportamento de um aluno. Estranho. Eu reparo tudo. Eu encho o saco até dos meus alunos que dormem na sala de aula. E eu falo, gente, não é para dormir, é para ficar acordado e tudo mais.
porque eu quero ver eles, eu quero ouvir eles e tudo mais, eu quero conhecer, eu quero saber o que de fato ele é capaz de fazer, né? Mas enfim. Bom, para contextualizar, a gente vai compreender sobre o conceito de bullying, né? E a forma de prevenção disso, né? Dessa ação, né? O bullying vem da palavra bully, né? Que é algo como valentão em inglês, né? Então, bullying seria algo de enfrentamento, né? Na tradução mais próxima da nossa realidade, já que a palavra em si não tem uma tradução específica para para o português, né? A gente vai ver também hoje os valores e alteridade no contexto educativo, a construção da autonomia e da autorregulação e o papel das assembleias escolares, né? Então, para começar, bullying, né? Tem um livro muito bom do bullying, que é da Ana Maria, não lembro o nome dela, é da Ana Maria Mentes Perigosas. Bom, é Ana Maria, eu tenho ele aqui, inclusive. É a Ana Beatriz, nossa, desculpa, Ana Beatriz. Da Ana Beatriz Barbosa Silva. É um livro que eu tenho, até tenho ele aqui. Não vou nem procurar, porque vai demorar muito para achar. Então, é um livro maravilhoso. É um livro não muito grande, são 160 páginas. E. Aliás, 160 páginas não, é um livro mais ou menos de umas 200 páginas. Não é um livro grande, mas é um livro muito esclarecedor que trata muito a questão do bullying hoje no nosso dia a dia. E especialmente no ambiente que a gente mais precisa, que é na escola agora, né? Mais precisa nós aqui, estudantes de pedagogia, né? Bom, a convivências e conflitos através do bullying, ele vem através do histórico, do próprio histórico do bullying, né? Se tem um histórico ou de sofrer ou de fazer, é algo que a gente já começa a questionar, né? Começa a questionar e começa, inclusive, a observar. Por quê? Porque isso tudo vai dar o que chamamos de violências cometidas na escola, né? E essas violências, elas vêm por meio de qualquer tipo de intimidação. Hoje, a gente tem vários tipos de intimidações, né? Que são realizadas, seja ela por cunho racista, cunho estético, né? Do gordo, da gorda, de cunho homofóbico, de cunho religioso, ou simplesmente porque a pessoa ela se sente um pouco mais inferior, né, ao colega que está praticando aquilo lá, né? Então, quando a gente vê esses casos, a gente já precisa começar a mapear, precisa observar não só o aluno que pratica, mas o aluno que está sofrendo, porque ele provavelmente ele vai me dar alguns sinais que ele está sofrendo, porque isso é quando a gente vê. E o que a gente não vê, né? Lembre-se que as escolas têm sempre um gap, né, de espaço onde o aluno está mais solto, né? Seja na saída para o intervalo, na ida para a sala, na saída da escola. Então, esses gaps, eles são perigosos. Então, por isso que os alunos eles acabam que mesmo o valentão, ele acaba mostrando alguns aspectos que podem ser trabalhados e observados e documentados e debatidos também, né? Já no contexto brasileiro, nós temos o programa de combate à intimidação sistemática, né, que é o bullying, né? E ele é um programa que, teoricamente, está em todas as escolas, né? Mas a gente não vê ele muito saindo da prática, não, né? E vê muito quando eu faço, né? Eu faço mesmo um programa com os meus alunos, não sigo exatamente o programa do combate, mas eu converso com eles, né? Há 2 semanas atrás, teve 2 meninas que se bateram na escola, né? E me deixou muito triste, não porque eram 2 meninas se batendo, mas ver outras meninas incitando para que elas se arrebentassem, né? O que me demandou entrar em 2 salas de aula especificamente, onde tinham essas meninas que estavam incitando, para conversar e falar do conceito de sororidade, falar por que precisamos nos unir, né? Entre outras coisas. Por quê? Porque até mesmo essa questão do bate, bate, bate é uma incitação à violência, né? E pode ser comparado a um bullying, porque depois vai ter algumas ações que as pessoas ficam falando e tudo mais, né? Bom, as características do bullying é uma agressão que ocorre em uma relação de desequilíbrio, geralmente alguém que tem um certo
uma certa influência, um certo poder em relação a alguém mais indefeso, né? A pessoa geralmente indefesa não é que ela é indefesa, ela se sente indefesa, né? É ao contrário, né? O ator do bullying necessita de um espectador, porque quem pratica o bullying necessariamente ele não vai fazer isso escondido de todo mundo. Ele precisa que alguém veja, né? Então, não necessariamente o professor, mas outros colegas, até para que a pessoa, ele ganhe um certo reforço, uma certa reputação porque ele faz aquilo, né? Isso também é um acontecimento com repetidas ações, porque ele não vai fazer uma única vez para intimidar, ele vai fazer sempre para fazer isso, né? E também não há uma única conduta de violenta, né? Ela pode ser física, né? Mas ela pode ser verbal, pode ser moral, né? Entre outros aspectos também. Né? Então, a definição do bullying, né, são atos, palavras ou comportamentos prejudiciais, intencionais e repetidos. O mais importante, ele é intencional. A ideia é justamente essa, de ter a intenção de cercear alguém, né, ou um grupo de pessoas. E ele é um termo que significa intimidação, ou seja, uma força de violência para com o outro, né? É um ato que causa medo e rejeição no ambiente que sofre a violência. Porque quando geralmente a vítima ela se sente indefesa, alguns até se compadecem, mas as pessoas que compadecem também podem sofrer com bullying, então eles se compadecem com um certo distanciamento, né? Já para prevenir o bullying, né, a gente tem alguns aspectos, que é observar o primeiro sinal dele, né? Quando você percebe, você já tem que começar a agir, né? Isso me lembra lá no 8º ano, né, quando eu estava lá na escola em Perus, que os meninos estavam falando que o menino era gordo, né? Isso às 7 da manhã, gente. E é justamente um horário que eu tô ótimo para conversar. E olha que eu tinha achado que ele tinha terminado de fazer o serviço. E eu cheguei e conversei mesmo com a sala. Conversei não, eu gritei, né? Pra falar a verdade, eu gritei porque fiquei muito, muito nervoso com aquela situação. Eu não estava gostando, porque não era um, eram vários praticando esse bullying estético, né? E eu falei, aí tanto que ele falou, não, professor, eles são meus amigos, assim, eu não tô vendo você rindo com eles, né? Só é engraçado quando você ri com eles, isso não é engraçado. Isso não é engraçado, e fui bem, bem taxativo. Eu não quero esse tipo de brincadeira aqui, não quero, isso não é brincadeira. Isso se chama bullying, e bullying não é legal. Bullying deixa a pessoa rejeitada, com medo, ela deixa a pessoa amedrontada. Né? Então, por isso até que ele falou, não, são meus amigos. Assim, amigo não faz isso. Isso não é amizade. Reveja seu conceito de amizade. Reveja. Né? Então, foi uma intervenção rápida que eu fiz ali, justamente para poder tentar cercear, porque estava de manhã, cedo ainda. E eu, enfim, eu queria cortar de mal ali pela raiz, porque estava muito chata a situação, né? Depois de algumas semanas, o aluno veio e conversou comigo, ele pediu, me agradeceu, porque ele realmente não gostava daquele tipo de brincadeira, e depois que eu falei tudo aquilo na sala de aula, ninguém mais falou aquilo, né? Porque eu lembro exatamente o que eu falei, porque fui muito bravo. E quando eu fico muito bravo, às vezes eu esqueço das coisas, né? E eu lembro que eu fiquei muito bravo, né? E eu trabalho muito em relação a isso, eu não deixo isso não acontecer na minha aula, porque não é legal, né? A minha função não é só dar aula de inglês, mas é também trabalhá-los para que eles sejam inseridos socialmente. E socialmente isso não é aceito. Né? Além disso, estabelecer laços de amizade, especialmente com as vítimas, porque ele precisa de alguém que vá acreditar nele. Porque uma das coisas que acontece muito no bullying, né, no bullying, é a mesma coisa que quando acontece a violência sexual com a criança. Ela é convencida de que a culpada é ela, e ela acaba não falando nada, para justamente não sofrer outro tipo de sanção. É a mesma coisa, parece que são coisas totalmente diferentes, mas são as mesmas premissas, né? Elas levam as vítimas a serem, elas induzem as vítimas a acreditarem que são as culpadas, e quando ela não é a culpada, né? E, então, por isso que é importante estabelecer esses laços de amizade. E também estabelecer laços de amizade até mesmo com o agressor. Porque para ele, justamente para você, ele não ver você como alguém que está simplesmente também agindo com uma força negativa, mas como, cara, tô te dando um toque, não faça isso. Né? Estabelecer esse laço de amizade é muito importante até para que ele confie até no que é que eu estou falando. Isso não é legal e não acabe
acabe não reproduzindo mais aquilo, né? Então não é só com a vítima, é principalmente com a vítima, mas também com o agressor, até para que ele veja, ambos tenham uma certa referência de uma pessoa para a outra, né? E aí, quem sabe, bem hipoteticamente, que eu não vou dizer, eu queria amizade entre os dois, não, porque a gente não vive no mundo de Alice, né? Mas que eles consigam coexistir no mesmo ambiente sem necessidade de qualquer tipo de agressão. E, obviamente, identificar tanto os autores quanto as vítimas, né? Então, isso precisa ser feito com um trabalho colaborativo, porque tanto a escola quanto a família, elas podem trabalhar em conjunto para erradicar os problemas que levam à consumação do bullying, né? É preciso ensinar valores, respeito e equidade aos sujeitos, né? Porque um pode até se sentir inferior, mas ele não é inferior, ele é igual tanto quanto. Apenas um canaliza para uma violência e o outro não. E, para isso, a gente tem o que chamamos de educação para a paz, que é inserir os indivíduos na construção de uma cultura de paz, né, óbvio, para que não para que a gente saia lá de pombinha branca, essas coisas, mas que consiga, como eu falei agora há pouco, coexistir em harmonia. Não precisa ser melhores amigos, mas coexistir em harmonia. Essa é o que é conviver em paz, né? Reconhecimento das diferenças entre os indivíduos e grupos, né? Que é uma coisa que vem muito marcada na nossa sociedade, né? Que a gente parece que tem aquela coisa meio indiana, né? Das castas, né? É como se houvessem castas, e na verdade não há casta nenhuma, não. Somos todos brasileiros, somos todos estudantes, e não importa onde eu moro, onde fulano mora, não importa como a pessoa é fisicamente, como ela não é, o que ela acredita ou não, não importa. Todos são iguais. E todos são iguais e, ao mesmo tempo, todos são diferentes, com as suas particularidades mais íntimas, né? E com isso, tudo acontece através da utilização do diálogo. Porque o diálogo, eu sei que é meio chavão, é a chave de tudo, mas é mesmo. Quando você dialoga, quando você não imputa algo de medo em ninguém, você consegue uma harmonia nunca antes vista. E isso é o mais importante. Os procedimentos cooperativos, né? Os procedimentos cooperativos é o que a gente tem chamando de trabalhos com valores, né, e alteridade, né? Primeiro, o que são valores, né? Segundo Gonçalves Basqueira, né, valores podem ser considerados hábitos para a vida e, diante de uma situação conflitante, se espera a aplicação desses valores, né, dos valores pelos sujeitos, né? Esse trabalho na escola pode ser visto como um caminho para a construção da cidadania. Muito se fala de que, são os meus valores, eu não vou contra os meus valores. Sim, só que conviver socialmente implica você adaptar os seus valores. Isso não quer dizer que você está aceitando, quer dizer que você está respeitando. Vamos pegar como exemplo, né, essa coisinha fofa que foi o Maurício Souza, né, da questão da homofobia, aliás, nem da homofobia, foi da bifobia, né, pelo fato do Superman, né, o novo Superman, que é o filho do Superman original, ele se identificar com um sujeito bissexual. Calma aí que vamos chegar lá, né? Onde é uma discussão que é muito boa, seria bom até pessoalmente para a gente debater isso. Essa questão da bifobia, de ele não aceitar, imagina, né? Como ele falou mesmo? Ele falou, é inaceitável isso. Onde vamos chegar, né? Onde vamos chegar, né? Onde vamos chegar? Só que quais são os seus valores, né? No caso dele é isso, aqueles valores que ele tende a dizer que são valores cristãos, né? Afinal de contas, ele é até apoiador do genocida, né? Então, para ele é mais impactante um personagem fictício, ou seja, que ele não existe na vida real, se relacionar com um outro cara, mas para ele não é impactante mais de 600 mil pessoas morrerem de Covid-19. Né, tal como o seu ídolo maior lá, como ele já mesmo disse num post no Instagram, né, com a foto do genocida junto, ele, né, pouco caso fez. Então é algo que a gente tem que pensar o que são realmente os nossos valores, né?
Então, a ideia não é que ele aceite o bissexualismo ou para ele, ou para a família dele, ou no círculo social dele. A questão é que ele não deve ficar apontando, e ninguém, nem eu devo ficar apontando por exemplo, para cristão ou para qualquer outra pessoa que eu não concorde com o estilo de vida, dando uma opinião que pode, por exemplo, levar à morte dessas pessoas, né? Para quem não sabe, muitas das mortes causadas ou sofridas, né, muitas violências que são sofridas por transgêneros, por homossexuais, sejam eles femininos ou masculinos, ou qualquer outro participante da sigla LGBTQIA+, ele vem carregado com o discurso de que ele é um erro de Deus, então eles precisam ser mortos, né? E essa ideia, eu até compartilhei esses dias lá no meu Facebook, que é uma imagem assim: Feliz Dia das Bruxas para você que foi uma queimada, né, pela Igreja Católica, né? Então, basta lembrar que muitas mulheres foram mortas, queimadas, taxadas de bruxas, só porque não viviam o estilo de vida que determinava a Bíblia ou que aquela sociedade determinava. Estão vendo qual é a comparação? É a mesma comparação. O que a gente não pode usar como valores são valores tidos como religiosos, porque a gente vive em sociedade e a nossa sociedade ela é plural. Isso não quer dizer que você tem que se tornar uma pessoa, mas você tem que respeitar a outra pessoa que seja. Não importa quem você é, não importa quem você é. O que é importante para você é você. E a outra pessoa também tem que te respeitar. Não é só você respeitar um lado, são os dois lados se respeitando. O que a gente ainda vê ainda no pleno século XXI são as pessoas utilizando muitas opiniões racistas, machistas, homofóbicas, bifóbicas, LGBTQIA mais fóbicas, gordofóbicas, em detrimento de coisas que podem ser engraçadas, só que não são para a pessoa que está sofrendo, ou dizendo que é em nome da religião. Então, esses valores religiosos, eles não devem ser aplicados para conviver socialmente. Valores religiosos, eles devem ser aplicados no seu modo de viver, em você mesmo, no que você acredita. Eu não posso chegar, por exemplo, eu sei que parte de vocês, ou boa parte de vocês, são cristãs protestantes, né, que chamamos de evangélicos. Eu não posso chegar e simplesmente pegar a minha religião e dizer assim, isso aqui é a certa, que é o candomblé. Não posso dizer. Eu posso orientar vocês, falar assim, gente, olha, não é assim. A gente não acredita nisso, nem aquilo outro. Desmistificar. Da mesma forma que vocês também podem desmistificar algumas coisas para mim, né? Eu, por exemplo, eu sei que eu não posso julgar todos os evangélicos em detrimento de por exemplo, de um deputado idiota, porque eu sei que nem todo mundo é assim. Aquele deputado é idiota, né? O problema é que uma pessoa, ainda mais no caso de ser uma pessoa pública como o bifóbico, né, o homofóbico do jogador de vôlei e os deputados que são tidos da bancada evangélica, eles têm o poder de propagar a palavra deles para muitas pessoas. É aí que mora o perigo. É aí. Porque a gente acaba incitando as pessoas a fazerem coisas bárbaras. Quem não lembra, gente, é só ver aquele filme Cruzada. Eu não gosto de ver aquele filme, eu detesto. Ou só pegar um livro de história e ver o que foram as Cruzadas, né? Que foi um monte de matança em nome da fé cristã. E foi em nome da Igreja Católica, não foi nem da protestante. Foi no nome da Igreja Católica. Se vocês verem um antecedente de como foi, é igualzinho como está sendo hoje. Então é isso que a gente não pode deixar acontecer, porque já vimos como foi. Muita gente morrendo em nome da fé cristã. Será que é certo? Né? Bom, trabalho com os valores, né, que já vimos as definições de valores, envolve a tolerância principalmente, né, onde a gente tem que aceitar as singularidades através do respeito e da solidariedade. Eu já havia falado para vocês que quando uma mulher fala para mim que sofre algum tipo de agressão, eu não tenho que julgar ela porque ela estava na rua em tal hora, a roupa que ela estava, como é o comportamento dela, nem nada. Eu não tenho que julgar ela nisso. Eu simplesmente tenho que acolhê-la.
Porque eu sei que a minha sociedade, a nossa sociedade, a sociedade de todo mundo que está assistindo isso aqui, é uma sociedade que é machista, ela é machista. E a gente está em processo de desconstrução. Muitas coisas, eu falava antigamente, isso parece coisa de mulher ou coisa de menininha. Não, eu não gosto disso porque é coisa de menininha. Justo eu que sou gay. Coisa de menininha, né? Hoje não. Hoje eu teria muito orgulho se alguém falar, isso aí é coisa de menininha. Graças a Deus, ainda bem. Ainda bem que é coisa de menininha, porque eu sei que ser mulher é ser um bicho forte. E ser uma cabra da peste, né? Ser aquela mulher, porque eu tenho excelentes referências de mulheres na minha vida, excelentes. Começando pela minha mãe. Então, tanto que eu uso aquela camisa Lute como uma garota, com muito orgulho. Porque minha mãe foi uma garota que lutou bastante. Assim como eu vejo muitas outras mulheres que estão rodeando, me rodeando, mesmo casadas, com homens e tudo. Eu vejo elas que são, sabe aquela expressão, o mão da porra, né? Eu vejo que são mulherão da porra, são mulherões mesmo. E é isso, né? Isso é aceitar as singularidades, é o respeito, a solidariedade, ter empatia. Quando vocês se compadecem, por exemplo, alguma evangélica se compadece com um homossexual, com uma lésbica, elas não estão tocando e pronto, contaminou. Não, elas estão compadecendo porque vocês são seres humanos. Da mesma forma que outra mulher, ela, por mais inimigas que elas sejam, digamos que elas não tenham as mesmas ideologias, por mais inimigas que elas sejam, né, na parte de ideologia, ela supera isso assim, não, é outra mulher, eu tenho que acolher. Quer ver um exemplo disso? A deputada Joyce Hasselman, há uns 2 anos atrás, ela era extremamente humilhada, extremamente não, era extremamente e sistematicamente humilhada. Veio o caso do bullying? É isso. Ela é sistematicamente humilhada, né, pelos filhos do presidente, né, chamando ela de Peppa Pig, chamando de gorda, de nojenta e tudo mais. Eu nunca chamei ela de Peppa Pig, né? Mas eu vi outras mulheres chamando, eu não gostava muito, mas eu ficava calado, assim. Depois de um tempo eu disse assim, não, gente, eu não posso ficar calado, né? E teve um dia que ela estava no Congresso e que ela foi bem humilhada, bem humilhada. Sabe quem justamente correu para acolher ela? As deputadas de esquerda. Porque mesmo tendo ideologias completamente diferentes, totalmente diferentes, elas não viram ali a deputada do PSL, do PSL, elas viram ali uma mulher. E é isso que a gente tem que ter. É esse tipo de empatia que a gente precisa ter. É quando a gente supera nossos valores, que aqueles são nossos, que a gente carrega, para poder amparar uma outra pessoa. É isso tudo que a gente tem que ter. É isso. E isso é muito importante, né? Então, tudo isso é o que chamamos de tolerância. Tolerância não é assim, eu tolero a pessoa assim, com desdém. Não, tolerância é assim, não. Eu não posso não me dar bem com a pessoa, mas eu convivo com ela harmoniosamente. Eu não preciso ser amigo da pessoa para conviver harmoniosamente. Eu não preciso comprar as ideias dessa pessoa para viver harmoniosamente, né? Isso eu tenho que somente aceitar as suas singularidades. Essa aceitação não é que você aceita para si, mas aceita que a pessoa tem as suas singularidades. Isso que é aceitação de singularidades. Você acreditar que toda pessoa é diferente de você. E toda pessoa é diferente de você mesmo. Isso é verdade. Mesmo as pessoas que, por exemplo, frequentam as mesmas igrejas, as mesmas escolas, vai tudo que é canto, que é amicíssima, são diferentes. Elas podem ter pontos que são parecidos, mas elas são diferentes, sim. Então, isso é a aceitação das singularidades e a prática do respeito e da solidariedade. Então, tanto que para ilustrar isso, eu vou até procurar esse vídeo da Joyce Hasselman, porque é muito importante esse vídeo. Eu gosto bastante pelo todo histórico, né, que traz a. Deixa eu trocar aqui o meu login para não entrar propaganda, né, porque aí é chato. Eu tenho que esperar a propaganda passar. Aí não dá. Então, deixa eu pôr aqui no Premium. Aí eu vou tomar água.
Vamos ver. Ah, não vai ter aqui. Mas só procurar, vocês vão encontrar. Vocês vão encontrar toda essa informação. Eu sei que tem no site de notícia. Tem aqui, eu já vi. No site de notícia tem, mas no YouTube não tem. Mas para ilustrar bastante, ao invés de usar um exemplo de homossexualismo, eu vou usar um outro exemplo que também pode ser aplicado a qualquer homossexualismo, não, gente, homossexualidade. Homossexualismo é errado falar. Um outro exemplo que é muito bom e ele é maravilhoso. Opa, começou muito rápido. Ai, meu Deus, começou muito rápido e ficou. Agora sim. Que vai mostrar bastante essa situação e tem a ver com a mulher, né? E que vocês conseguem contextualizar em qualquer aspecto, vocês conseguem contextualizar esse vídeo. É só contextualizar a personagem. Thanks for keeping your mouth shut. Thanks for minding your own business. Come on, show me the good ones. Thanks for not telling my girlfriend. Send that to me. Hi. Thanks for not telling anyone. When you do nothing, you're helping him. But when you do something, you help her. Thanks for telling the bartender. Thanks for stopping him. Thanks for telling HR. Thanks for getting help. Who will you help? Stop sexual harassment and violence when you see it. Então, por mais duro que seja esse vídeo, que está muito voltado para a questão da violência sexual, eu consigo contextualizar isso até mesmo para o bullying, né? Pro bullying, né? E para qualquer campo, para qualquer pessoa que sofre qualquer tipo de violência, seja ela física, moral, psicológica, né? Eu consigo contextualizar. Isso é o mais importante, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para esse vídeo. Eu não sei se ele vai ficar mudo, né? Porque o YouTube pede para que eu ou corte ou deixe ele mudo. Se isso acontecer, tem o link aqui embaixo. Fiquem despreocupados, tá? Ou despreocupados quem estiver assistindo o vídeo que não for do meu grupo, da minha turmitia, tá? Bom, a autoridade, ela já tem a ideia de que mudar essa situação de que acontece, né? Que como mudar a situação de que o outro é como uma fonte de todo mal, porque a ideia, inclusive, do valentão, né, do intimidador, é que a pessoa é a fonte do mal, né? Ele não se vê no espelho, né? Ele pensa que a pessoa é a fonte do mal, mas quando ele é a fonte do mal. Além disso, o outro sujeito pleno de um grupo cultural, né? E o outro como alguém a tolerar. Então, a autoridade, praticar essa autoridade é mudar a situação do jogo. E está nas mãos de nós, professores, vocês, futuras professoras, né, minhas futuras colegas de trabalho, que já está batendo aí na boca do gol, já dando a goleada final, a compreender que vocês farão, inclusive, essa relação fazer dar certo, né? Justamente tendo esse olhar para que não haja mais aquela situação como aconteceu lá em Mogi das Cruzes, para que não haja aquela situação que teve na minha escola, né, com as meninas se batendo do 7º ano, né? Então, está nas nossas mãos.
E isso só acontece quando a gente tem um olhar mais atento e também pratica a escuta ativa. Escuta ativa nunca é ruim explicar de novo. Escuta ativa é aquele procedimento onde você realmente escuta, interage com a pessoa, que é algo que falta muito nas nossas escolas. Quando o aluno fala, você tem que interagir com aquilo que ele está falando e até mesmo repetir o que ele está falando, até para que ele possa ver que você de fato prestou atenção, que não ficou assim subentendido no ar. Certo? Bom, a diversidade, né? Bom, chegamos no momento ótimo, né? Diversidade, as pessoas, a primeira coisa que levam em consideração, a turma LGBTQIA+. Não é bem assim, não. A diversidade indica que a gente tem uma sociedade que é plural, né? Onde a gente tem que fazer uma análise sobre as questões sociais, ver o Brasil como um contexto democrático e a diversidade de trabalho com valores. Por quê? Porque nós temos hoje, nosso país, apesar de tantos anos sendo católico, hoje é um país laico, onde todas as religiões, todas as denominações religiosas, elas são respeitadas como sendo mister, né? E isso é o mais importante, né? Porque não importa se sua religião é católica, se é evangélica, da quadrangular, da batista, da congregação, não importa. Para você, a sua religião ela é importante porque é a que te faz bem, né? Depende se o outro é do candomblé, não é macumbeiro, gente, não é macumbeiro, tá? É ou candomblecista ou umbandista, tá? Macumba é um instrumento musical que você fica assim, solta um som, tá? Então macumba não é religião. Não importa se ele é umbandista, candomblecista, espírita, budista, do Seixonoye, que eu não sei como é que é, a messiânica também, o Seixonoye eu não lembro como é que fala, quem é o praticante, né? Então não sei, então se alguém souber me diz depois, porque eu não sei. Então, o mais importante é que não importa qual é a sua, o importante é que você tenha a sua e o outro tem o dele e está tudo bem. E é assim mesmo, porque o Brasil é um país democrático, apesar de Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Ó, nem sei como é que é, mas é algo assim. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, alguma coisa assim, que é o slogan do nosso genocida, né? Então, ele usa, inclusive, como discurso de ódio, a fé cristã. Então, até dá certa vergonha alheia para algumas pessoas que são de qualquer tipo de religião, seja, né, ditada pela Bíblia, porque ele usa isso para poder destilar ódio, né? E eu já li a Bíblia, porque eu já fiz, na minha busca para poder me entender como pessoa, eu achava que eu precisava me punir ou procurar Jesus para poder me curar de algo que eu não tinha que curar, né? E essa é a minha opinião. Eu não tenho que curar nada, tá? Tô tudo ótimo. Tem que curar do fígado. O fígado tem que curar, né? Do transplante, né? Isso tem que curar. Então, eu achava que podia ser isso, e eu li a Bíblia literalmente, como se fosse um livro mesmo. E eu não li uma vez só, não, li algumas 2, 3 vezes, porque eu tinha uma Bíblia enorme, grossa, do Antigo e do Novo Testamento. E lá, apesar de toda a carnificina, toda destilação de ódio que tem, especialmente no Antigo Testamento, né, Jesus falava muito em questão do amor, né? Tanto que ele pode dizer até mesmo, eu até compartilho as coisas no Facebook falando isso, que ele foi o primeiro comunista. Porque o que ele fazia é algo que o comunista quer fazer, né? Que é justamente viver na paz e compartilhando o pão com todo mundo, né? De forma igual. E é isso, né? E amor. Enquanto todo mundo queria apedrejar a Madalena, que era prostituta, né? Uma mulher de vida fácil, ele foi lá e disse, não, atira a primeira pedra quem não tem pecado, né? E é isso mesmo. Eu falo isso, quem não tem pecado, né? Somos todos falhos, né? Mas enfim. Vamos dar prosseguimento. Então, a educação formal ela tem como instrumento de trabalho a diferença e a igualdade, né? Por que diferença e igualdade? Porque, como eu falei, todos nós somos iguais, mas somos diferentes. Somos iguais porque temos que ter acesso aos mesmos direitos, todos, sem distinção.
né? É óbvio que em alguns casos é necessário a equidade, né? Equidade é dar a mesma oportunidade para todos, mesmo que com incentivos diferentes, mas que todos cheguem ao mesmo ponto, ao ponto como objetivo. Então, às vezes, algumas pessoas precisam de um incentivo extra, né? O senso da diferença é porque, justamente, lembra que eu falei agora de alguém que precisa de um incentivo extra? Porque somos diferentes, né? Temos vivências diferentes, experiências diferentes, capital cultural diferentes, famílias diferentes, configuração de vida diferente de um do outro, então nenhum vive igual, nem dois gêmeos têm o mesmo tipo de banco cultural, por exemplo, né? Então, para isso, a gente tem o que chamamos das ações nos enfrentamentos de conflitos, né? Que é observarmos os conflitos na escola e como os educadores resolvem, né? A Gonçalves e Basqueira, eles perceberam que é necessária uma mudança na postura docente, que inclusive de ver o conflito como conteúdo para a formação dos sujeitos, porque esse conflito ele é importante até para a formação de cidadão, né? Como nós falamos, a escola não é só para receber conteúdo, não. A escola também é para a gente se formar como sociedade, né? Então, esses conflitos são interessantes justamente para prepará-los para um futuro, né? Com respeito da diversidade. Como eu falei muito agora da religião, mas pode ser qualquer outro tipo de diversidade, né? Então, a gente pode usar o que chamamos de role-playing enquanto estratégia de trabalho, que são as técnicas de sociodrama, onde a gente pode dramatizar situações até para que as pessoas consigam vivenciar ou sentir, né, o que podem ser, né? A apresentação lúdica dos papéis sociais e o trabalho em grupo por meio da dramatização. Uma dessas técnicas de sociodrama que eu mais gostei, né, é o que eu vou apresentar agora, que provavelmente vai ser cortado, já estou avisando, ele vai ser cortado, porque é da propriedade da TV Globo, ou vai ser silenciado, não sei o que vai acontecer. Um dos dois vai acontecer. Então, eu vou também deixar aqui no link da descrição, mas eu vou passar aqui, né, de repente, tá aí, né, que vai mostrar uma técnica de sociodrama que é maravilhosa, né, que eu amo, já passei uma vez para vocês, e eu vou passar novamente, porque esse precisa ser visto 200, 300, 1000 vezes, porque ela precisa ser vista. Aqui é, inclusive, do Criança Esperança. Né? Eu amo de paixão esse vídeo. Eu amo de paixão esse vídeo, mesmo assim. Se eu pudesse, eu moraria nesse vídeo. Opa, vamos lá. Convidamos crianças de diferentes idades para uma experiência. Esses meninos e meninas que não são atores terão que fazer uma cena muito comum que acontece no dia a dia de muitos brasileiros. Pode ser. Tu já fez alguma cena alguma vez na tua vida? Não. Tá, hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando para ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando para ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Seu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando para ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. A gente está falando racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu acho certo. Errado? É que eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso para as pessoas.
me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que eu tô sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E pra você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet, que pessoas reais falaram para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada num banco. Chegaram para ela dizendo: tu é negra, tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não, Não seria mais fácil? não. Porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança. Uma das coisas que eu mais detesto nesse vídeo é que ele me emociona sempre. Ele me emociona sempre. Né? Eu detesto que ele me emociona. E é horrível presenciar uma coisa dessa, é horrível. Como educador. Como educador é muito horrível. Muito, muito horrível. Então, por isso que a gente precisa combater essa diferença. Peraí, vai passar. É que dói, né? As coisas que doem. Ai. Ufa, peraí, vai passar. E a gente tem que combater isso. É por isso que toda vez eu me emociono ver esse vídeo. Por isso que eu falo, eu queria morar nesse vídeo, porque eu queria ter justamente essa pureza. Ver crianças, né, adolescentes agindo dessa mesma forma, como essas crianças agem. E daí é importante a gente combater o bullying, né? Ter essa ação de enfrentamento dos conflitos, né? E isso nada mais é que uma técnica de sociodrama, né? Nada mais é que uma técnica de sociodrama, que é justamente você fazer uma leitura dramática de algo e falar para alguém como se estivesse atuando, né? E aí a gente consegue, especialmente estando no lado da vítima, sentir um pouco de como seria, né? Porque você está escutando aquilo, né? E, enfim, vamos lá para assembleias escolares. Bom, as assembleias escolares, elas são um momento coletivo guiado pelo diálogo, né? Então, professores e alunos têm a palavra para falar de questões convenientes para tornar um ambiente harmonioso. Por que professores e alunos, né? Porque, quer queira ou não, as pessoas que mais convivem, né, são os professores e os alunos, né? Eles convivem entre si, né? Mais de qualquer outra pessoa na escola. Mais de qualquer outra pessoa. Né? Então, por isso que é necessário que eles, tanto os professores quanto os alunos, eles debatam essas ideias. Né? O diálogo ele traz consigo a possibilidade de negociar e discutir os conflitos que acontecem no ambiente escolar. Isso me lembra que há um tempo atrás, né, acho que uns quase 9 anos atrás, eu estava trabalhando, uns 8 anos atrás, eu estava trabalhando numa escola aqui na Zona Leste, que eu desenvolvia vários textos pautados em questões sociais com alunos que estavam com deficiência de produzir textos, né?
E um dos temas debatidos naquela época era a proibição do celular na sala de aula, né? O celular, naquela época, era proibido, né? Hoje não era visto como um objeto de trabalho, né? E a partir daquele momento ele estava começando a mudar essas ideias e a gente tinha muito enfrentamento entre professores e alunos em relação ao celular. Que uma das coisas que eu mais perguntava para eles em relação ao celular, quando eles produziam o texto, é que se eles achavam certo usar o celular. Todos eles falavam que não. Mas aí eu questionava, mas você usa o celular em sala de aula? Né? Que eu sempre fazia um debate antes de eles produzirem o texto. Né? E eles falavam, uso. Não. Você usa, mas não acha certo? Não bate informação, né? Elas assim, eu sei. Mas eu uso porque eu gosto, mas é errado, eu sei que é errado. Então, daí a importância dessas assembleias escolares, justamente para que a gente não simplesmente fale, é proibido utilizar tal coisa, mas para que eles consigam compreender um pouco o porquê das proibições, né? Bom, as assembleias são configuradas da seguinte forma: são feitas divisões das responsabilidades das ações de incivilidades em disciplina escolar, né? Ou seja, quem é que vai cuidar de quando acontece algum tipo de conflito grave, né, ou mais leve, enfim, o trabalho com as regras, né, até para que aquilo não fique simplesmente na ideia das regras, né, mas que se torne também uma vivência, né, algo que possa ser contextualizado na vida das pessoas, né? E também a construção das regras, que devem ser feitas de forma coletiva, ou seja, não é feita apenas pela escola para os alunos, não, é construída também pelos alunos para toda a escola, né? Com todo mundo que faz parte dela, né? Hoje a gente tem algumas assembleias, né? Elas são feitas assembleias de classe, né? Que é justamente da sala de aula, as assembleias de escola, que são feitas entre professores, alunos e demais componentes da escola, e as assembleias docentes, que são feitas apenas por professores, ok? E as equipes no contexto educacional, né? A própria assembleia, né, na construção de regras, né, de forma coletiva, ela trabalha um pouco a questão da autonomia, né, que é a autorregulação, né, que é a estrutura que o indivíduo constrói a partir de suas próprias noções e por meio de sua interação com o meio no qual está inserido, né? Por quê? Porque a partir desse debate, né, desse debate com essa, que a gente pode dizer que é uma equipe, a gente cria esse conceito autônomo, né, onde assim, não, existe isso porque é necessário, porque nós precisamos disso, não podemos fazer aquilo ou outro. Não porque alguém disse, você não pode fazer isso, né? Não. Então, a autonomia é justamente isso, é você falar, não, eu não vou fazer isso porque não é legal. Não é legal. E quando tiver uma assembleia, vamos debater isso, porque isso realmente não é legal, e eu quero transmitir para outros colegas e de forma mais que a gente possa debater, entre outras coisas, né? Com isso, a gente trabalha o que chamamos de psicologia moral, que é a responsabilidade moral, né, a constituição de um ser autônomo e favorecimento de atitudes solidárias. Trabalhar com a empatia, né? Então, toda essa construção ela está relacionada às relações interpessoais, às experiências de vida sociais e à resolução de conflitos, né? Porque a ideia não é que a gente viva na escola um campo de guerra, mas sim um ambiente harmonioso com o qual a gente pode sentir prazer de estar lá. Não necessariamente por conta dos conteúdos, mas estar prazer de estar lá, mas não só aula de tal professor, eu odeio minha sala de aula, não gosto da escola, mas que a gente consiga conviver harmoniosamente entre todos. Tirei daqui, agora eu estou pondo aqui perto o ring light. Mas assim, para ficar mais claro. Então, consiga conviver com todos de modo harmônico, e empático, né? Podemos encarar os conflitos como naturais da relação interpessoal, até porque somos pessoas e nós temos conflitos, né? Uma sociedade sem conflito só existe nas revistinhas das testemunhas de Jeová. Eu sei que a gente não pode caçoar, e não estou caçoando, mas é o único jeito que eu vejo de harmônico de viver, justamente naquelas revistas, né? Naquelas revistinhas lá, né? De acariciando o tigre, o leão, essas coisas, né? Favoráveis ao crescimento do sujeito, como situações ruins que devem ser evitadas no ambiente escolar. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Semana que vem estaremos presencialmente. Então, anotem as dúvidas de vocês da aula 1 e 2, né?
E eu coloquei hoje lá, eu esqueci. A de hoje vai hoje mesmo, né? Daqui a pouco eu estou subindo a aula para vocês, né? Ou seja, como vocês verem, eu já subi a aula, já tem algumas horas. E que mais? Se ficou alguma coisa muda, gente, ficou alguma coisa muda nos vídeos, o link dos vídeos para vocês verem estão na descrição. Vocês podem rever e rever quantas vezes vocês quiserem. Eu vou deixar também 2 outros vídeos, o que você mudaria no seu corpo. Aliás, 3 outros vídeos. O que você mudaria no seu corpo e o preconceito mata, né? Além do vídeo do Daniel, que foi adotado, né, com todas as suas dificuldades lá, com as suas deficiências, ele foi adotado e amado, né? Que é também uma outra história que é importante para a gente entender o que de fato é a educação para a convivência, tá bom? Um beijo para vocês, minhas lindas. E outra coisa, um aviso para vocês, um aviso muito importante para vocês. Quando eu esquecer de mandar um link de vídeo, gente, pelo amor de Jesus, me avisem, porque eu tomo remédio forte e eu esqueço das coisas. Só um aviso para vocês, hoje, dia 1º de novembro, vocês têm que mandar o projeto de ensino de vocês, tá? Além disso, semana que vem, deixa eu ver se vocês têm mais alguma coisa. Não tem. E é isso. É isso, e até semana que vem. Agora sim, um beijo para vocês. Tchau.